esteja convosco. Amém? Glória a Deus. Vou aqui porque ali não dá para enxergar. Olhe para o seu irmão que está ao seu lado e diga: seu irmão, que bom que você está aqui na casa de Deus essa noite. Seja bem-vindo, meu irmão. Glória a Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês. E nós vamos estar louvando ao Senhor com bastante alegria, amém? Porque hoje é dia de festa, glória a Deus. E nós vamos louvar o Senhor com um sorriso nos lábios, hein? Amém? Porque Ele é o nosso, meu e seu maior amor. Aleluia. Jesus.
lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Vamos cantar com alegria, irmãos, com alegria. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Nosso Deus é santo, Ele é maravilhoso. E hoje nós estamos aqui num dia de festa, amém? Diga para o seu irmão assim, se alegre, meu irmão, porque hoje é um dia de festa. Oh, maravilha! Por que é festa? Porque hoje alguns irmãos irão externar aquilo que Deus já fez no coração. O Senhor já os convenceu,
A palavra de Deus já tocou nos seus corações. Agora eles vão descer as águas do batismo. Aleluia. Oh, maravilha. Então eu queria convidar você, para nós meditarmos na palavra de Deus, queria convidar você a pegar a sua Bíblia. E você vai abrir no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Atos, capítulo de número 8. Diz assim no versículo 26 em diante, diz assim a palavra de Deus: o anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai para a região do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi, e no caminho viu um etíope, eunuco e alto funcionário de Cadence, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar. Regressava e assentado no seu carro, ele lia o livro do profeta Isaías. E disse o Espírito Santo a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías. E perguntou Filipe ao eunuco: entendes o que estás lendo? E ele respondeu: como poderia entender, se não tem ninguém que me ensine? E rogou a Filipe que subisse, e com ele se assentasse. O lugar da escritura que lia era esse: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação negaram-lhe justiça. Quem contará a sua geração? Pois a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, anunciou-lhe a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a um lugar aonde havia água. E disse o eunuco a Filipe: vê, aqui há água, o que me impede que eu seja batizado? E respondeu Filipe: é lícito, é permitido, se creres de todo o coração. E disse o eunuco: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e ali o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, mas jubiloso, alegre, contente, continuou o seu caminho. Amém? Vamos fechar os olhos por um momento? Pai, fala conosco nesta noite de alegria, nessa noite de festa, que o Senhor possa tocar nos nossos corações, e que nós possamos, ó Deus, nos alegrarmos juntos, Senhor, com tudo aquilo que irá acontecer nesta hora. Amém e graças a Deus. Amém? Pode se assentar, pode ficar à vontade. Como eu falei, hoje é uma noite de festa, é uma noite de alegria, porque alguns irmãos irão descer as águas do batismo. E o texto que nós lemos, ele nos fala nesta noite sobre um dia de batismo. Um dia onde um homem religioso. Como é que eu sei que ele era religioso? Porque a palavra diz que este homem, ele estava voltando de Jerusalém, aonde ele tinha ido adorar a Deus. Era costume da época, todo ano, todo judeu
ir a Jerusalém e lá adorar ao Senhor. E esse eunuco, ele estava vindo de Jerusalém, voltando para a Etiópia, aonde ele ocupava um cargo muito importante, aonde ele era, um oficial da rainha, onde ele cuidava dos tesouros da rainha. Era um homem de de uma colocação social alta. E esse homem agora estava voltando de uma prática religiosa. Ele tinha ido adorar e estava voltando. O que me chama a atenção é que, de acordo com a lei judaica, todo aquele que é eunuco, para quem não sabe, eunuco é o homem que é castrado. Então, todo homem castrado, ele não era permitido que ele entrasse dentro do templo de Jerusalém. Então, este eunuco, embora ele queria adorar ao Senhor, ele não era permitido a entrada dentro do templo. Ele tinha que adorar a Deus de fora do templo, por causa da sua condição física. Então este homem, ele estava voltando, e creio eu, que na sua fé, no seu desejo de adorar a Deus, ele estava voltando meio que frustrado, meio que sem muita alegria no seu coração, porque ele não conseguira adorar a Deus como ele gostaria de adorar, porque não era permitido a sua entrada. E diz a palavra que ele vinha caminhando e andando na sua carruagem, e ele vinha lendo as Escrituras. E ele lendo a Bíblia da época, que era o Pentateuco, eram os livros dos profetas antigos, e ele lendo aquilo, quem sabe fazendo uma cara feia, como quem não está entendendo nada do que ele está lendo. E Deus agora providencia um dos seus discípulos para ir até esse homem e acompanhá-lo ao lado da carruagem. E agora Felipe, ele olha para aquele eunuco e diz assim: olha, tu estás entendendo o que tu estás lendo? Tu estás compreendendo o que você está lendo? E aquele homem diz assim: como eu irei entender, se não tem ninguém que me ensine? Aí aqui nós começamos a pensar um pouco. Ele era religioso, ele estava voltando de uma adoração a Deus, ele tinha uma Bíblia na sua mão, ele estava lendo a sua Bíblia, mas não estava compreendendo o que a Bíblia estava dizendo. E foi necessário que um homem de Deus, um servo de Deus, se aproximasse dele e lhe perguntasse: vem cá, você está entendendo tudo o que você está lendo? E ele diz assim: eu não estou entendendo nada. Eu estou lendo a Bíblia e cada vez que eu leio, menos eu compreendo o que está escrito nesse livro. Então ele convidou Filipe para entrar dentro da sua carruagem. E Filipe entra, e Filipe observa o trecho que ele estava lendo. E o trecho que ele estava lendo era justamente o trecho aonde o profeta falava da vinda de um Messias, aonde o profeta falava da vinda de um Salvador, alguém que viria a esse mundo com um propósito, com o objetivo de salvar a humanidade. E aquele eunuco, dentro da sua religiosidade, dentro do seu conhecimento limitado em relação à palavra, ele começa a ouvir o que aquele homem tinha para dizer. Eu vejo aqui, querido, que o coração desse homem, desse etíope, apesar de ser um homem importante, apesar de ser um homem com um cargo superior, com dinheiro rico, porque cuidava das finanças da rainha da Etiópia, ele era um homem humilde, era um homem que aceitava ser instruído por alguém, quem sabe de menor conhecimento, de menor influência, alguém que não compartilhava com a sua visão religiosa, mas ele sentiu no coração que ele precisava de algumas coisas. Ele precisava primeiro conhecer mais a palavra, porque ele lia e não compreendia.
Ele sentia necessidade, que ele precisava buscar algo que preenchesse o vazio do seu coração. Porque o que o levava até Jerusalém todos os anos? O que o levava a buscar um Deus todos os anos? Era preencher um vazio que havia no seu coração. Então agora ele dá crédito a Filipe. E Filipe entra na carruagem, senta ao seu lado, e Filipe começa a explicar para ele. Porque ele perguntou: vem cá, de quem esse homem está falando? De si mesmo? Ou de outra pessoa? Desse homem que viria e sofreria e morreria pela humanidade? Deste homem que sofreria uma morte injusta? Deste homem que não teria pecado, mas seria morto como um dos maiores pecadores? Quem este homem está falando? E Filipe começou naquela palavra em diante, começou a falar dele sobre Jesus. Explicou de quem o profeta estava falando, que era o Filho de Deus que viria à terra, o unigênito de Deus desceria à terra, com um propósito de salvar a humanidade. E aquele homem começou a ouvir toda aquela pregação. E eu creio que quanto mais Filipe ensinava para ele a respeito de Jesus, aquele homem tinha certeza de uma coisa: que ele conhecia Deus somente na teoria, que ele conhecia Deus somente de ler, mas que ele precisava conhecer Deus na prática, que ele precisava conhecer a obra de Deus na prática, para que a sua vida fosse transformada. E ele começa a ouvir a mensagem da cruz, ele começa a ouvir Filipe falar. Quem sabe Filipe começou a dizer: olha, eunuco, a palavra de Deus diz que houve a necessidade do Filho de Deus descer à terra, porque o homem jaz no pecado. O homem por si só ele é pecador, porque diz a palavra de Deus, o mesmo profeta escreveu que Deus ele não está com as mãos encolhidas nem com o ouvido tapado, para que não ouça e não ajude o seu povo, mas os pecados do povo fazem uma separação entre o povo e o seu Deus. E Filipe começou a explicar que a única solução para o ser humano era vir alguém à terra sem pecado, que cumprisse toda a lei de Moisés e fosse fiel até o fim, para que nele pudesse haver salvação na terra. E ele começa a explicar que Jesus nasceu, e Jesus não nasceu como nós nascemos. Todos nós nascemos de um pai biológico, de uma mãe biológica, e ao nascermos desta forma, automaticamente nós herdamos o pecado original, nascemos em pecado. Você quer uma prova disso? Quem é que ensinou seus filhos a mentirem quando eram crianças? Alguém disse: filho, vem cá, senta aqui, porque hoje o papai ou a mamãe vai te ensinar como mentir. Alguém fez isso? Ninguém fez isso. Mas a criança já aprendeu a mentir por si só. Ela quebra uma coisa e a mãe pergunta: quem quebrou? Ela diz assim: não fui eu, foi o cachorro, foi o meu irmãozinho. Isso é o pecado original que já vem dentro de nós. Ele já está enraizado dentro de nós. Então Filipe começou a ensinar. Jesus ele teve que nascer de uma forma diferente. Ele não nasceu da união de um homem e uma mulher, mas ele nasceu da ação do Espírito Santo em Maria. O Espírito Santo vem, concebe em Maria, e Maria engravida e gera Jesus Cristo. Então Jesus Cristo foi o único ser humano que veio à terra sem a mancha original do pecado. Ou seja, ele era o único que poderia pagar o preço que nenhum de nós poderia pagar. E Jesus viveu a sua vida na terra sem cometer um delito sequer, perfeito. E ele morre na cruz para morrer a minha e a tua morte, para salvar a minha e a tua vida, para que nós pudéssemos ter uma escolha de servir a Deus
ou não servir a Deus, de termos uma vida próxima a Deus ou não ter uma vida próxima a Deus. Então Filipe, ele prega para o eunuco e ele diz assim: olha, esse Jesus que eu estou falando, faz alguns anos que ele veio à terra e ele morreu. E disse: mas como? E acabou-se a nossa esperança? E Filipe disse: não, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele esteve com nós durante 40 dias. E quando ele estava indo de volta para o Pai, ele deu uma ordem para nós: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Esse batismo que Filipe estava ensinando para ele não é o batismo de criança. Não é aquele batismo que tem aquela pia batismal e é jogada água sobre a criança. Não é esse batismo. Porque esse batismo, ele não tem base bíblica. A Bíblia nos ensina somente 2 batismos: o do arrependimento, que é quando a pessoa conhece os planos de Jesus, reconhece que é pecador e se arrepende dos seus pecados, aí ela desce as águas do batismo. E o batismo com o Espírito Santo, que esse é o próprio Senhor que batiza. Então agora, aquele eunuco, ele escuta essa palavra, e essa palavra toca no coração, porque enquanto Filipe ouvia, o eunuco ouvia a mensagem, eu creio que o coração dele começava a arder, o coração dele começava a se alegrar, e algo dentro dele dizia assim: era isso que você estava precisando, era isso que você procurava, toda a vida que você vinha até Jerusalém, era isso que você procurava, era esse Jesus, o Filho de Deus, é Ele que você precisa. E o eunuco olha para Filipe e diz assim: Filipe, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e que Ele é o nosso Salvador. E no meio dessa conversa, eles passam diante de um lago. O eunuco olha para Filipe e diz: olha, tem água ali, o que me impede de ser batizado? Porque crer, eu já creio, que eu preciso de Jesus, que o vazio que eu sinto na minha vida, Jesus, Ele irá preencher. Eu creio que Ele é o meu Salvador. Então Filipe diz assim: olha, é lícito, é permitido, se creres. E eles pararam a carruagem, desceram ambos, foram até o lago, entraram na água, e Filipe batizou aquele eunuco. Diz a palavra que quando ele batizou, o vento do Espírito passou por ali e arrebatou Filipe, e o eunuco não viu mais ele. E o eunuco, diz a palavra que ele sai dali eufórico, alegre, feliz, totalmente renovado, transformado. Um homem que era triste, amargurado, porque ele era barrado de entrar no templo por causa da religião. Ele era barrado, ele era proibido de adorar a Deus como todo mundo, por causa da sua condição física. Um homem que era frustrado na sua fé, um homem que só conhecia a Deus de ouvir falar, um homem que precisava ter um encontro com Jesus. Aquele homem agora sai feliz, cheio de alegria no seu coração. E o que aconteceu com este homem é o que está acontecendo aqui nessa noite. Essas pessoas que irão descer as águas hoje foram pessoas que, quem sabe, conheciam Jesus só de ouvir falar, conheciam o plano de Deus muito pouco. Por isso viviam uma vida triste, amargurada, viviam uma vida com aquele vazio no coração. E esse vazio, querido, não é dinheiro que preencha, não há bens materiais que preencha. Esse vazio só é preenchido com a presença de Jesus na nossa vida. E quando aquele eunuco diz assim: eu creio em Jesus, ele estava determinado, não em mudar de religião, mas de mudar de vida.
Foi isso que ele fez. Ele mudou de vida. Era triste, amargurado, frustrado, mas quando ele decidiu crer em Jesus, a vida dele mudou. Ele viu que algo novo aconteceu na sua vida. E é isso que nós pregamos aqui nesta igreja. Não simplesmente uma mudança de placa, mas principalmente uma mudança de vida. Mudança de áreas da nossa vida. E é preciso que nós creiamos em Jesus Cristo. Creiamos que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. A Bíblia diz que Ele é o único mediador entre o homem e Deus. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus poderia ter dito: olha, eu sou um dos caminhos, eu sou uma das verdades. Aí ele estaria dando brechas para que outros caminhos fossem abertos. Mas ele foi bem enfático. Ele diz assim: eu sou o caminho, o único caminho. Se o homem quiser mudar de vida, sozinho ele não consegue. Ele pode adquirir bens, ele pode enriquecer, mas a verdadeira alegria o homem só encontra em Jesus. Alegria pessoal, alegria familiar, alegria conjugal. A alegria do Senhor, querido, é completa. Quando nós falamos de prosperidade, algumas pessoas não entendem, acham que a prosperidade que nós pregamos é somente financeira. Aí eu te pergunto: adianta você ser rico e ter um filho na droga? Adianta você ser rico e ser doente? Adianta ser rico e ser depressivo? A prosperidade de Deus é uma prosperidade que abrange todas as áreas da nossa vida. Quando nós entramos em comunhão com Deus, a nossa vida é transformada. Então Filipe levou o eunuco, desce o eunuco nas águas, levanta ele, e ali nasce uma nova criatura. Então é isso que nós vamos fazer hoje. Esses irmãos que já aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, hoje eles vão mostrar para todos nós publicamente a sua fé. Pastor, por que tem que descer e subir nas águas? Porque nós estamos aqui mostrando para o mundo que tipo de fé nós temos. A fé na obra redentora de Jesus. Jesus morreu, e quando ele morreu, ele foi sepultado. Você já viu alguém ser sepultado e ficar com a cabeça de fora? A mão de fora? Quando alguém é sepultado, ele é completamente imergido. Assim, quando nós formos batizados, as pessoas terão que ser totalmente submergidas na água. Não poderá ficar nada de fora, simbolizando que elas creem e estão morrendo juntamente com Cristo, a morte dele. E quando a pessoa sobe da água, ela está ressuscitando com Cristo, uma nova criatura. Eu até brinquei com os irmãos, disse assim: irmãos, não quer dizer que quando vocês levantarem das águas, vocês vão se tornar super-homem e mulher maravilha. Não tem nada disso. Vocês vão continuar sendo a mesma pessoa. O que vai mudar na vida de vocês é o compromisso que vocês terão com Deus. Até agora vocês estavam noivados, mas depois do batismo, vocês estarão certamente casados com Deus. O compromisso será maior, tanto de vocês com Deus, como Deus para com vocês. Por isso eu quero agora convidar todos os batizandos. Já foram lá para trás? Não? Então todos eles agora se coloquem de pé, os que vão descer as águas. E você vai se dirigir ali pela lateral, lá para trás da igreja. E você vai trocar a sua roupa, para que nós possamos começar então a festa do batismo.
E eu gostaria de chamar aqui os músicos aqui no altar. Hoje temos muitos visitantes aqui, os familiares que vieram ver essa festa, né, de seus parentes que vão descer as águas. Mas hoje, querido, todos nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida. Quando a palavra de Deus ela é pregada para nós, quando as boas novas, quando nós conhecemos a Jesus Cristo, e isso chega até nós, é necessário que nós venhamos tomar uma atitude. É inútil nós conhecermos as boas novas e não tomarmos nenhuma atitude na nossa vida. É inútil nós conhecermos algo que é bom e não nos apropriarmos dele. Por isso, eu quero convidar você a se colocar de pé agora, em nome de Jesus. E nós vamos louvar ao Senhor enquanto os irmãos estão lá se arrumando. Nós vamos louvar a Deus com alegria no nosso coração, preparando o ambiente para a grande festa que está para começar, em nome de Jesus. Aleluia. Você vai preparando o teu coração. Se você trouxe máquina fotográfica, já vai pegando na tua mão, porque nós já vamos começar a festa em nome de Jesus, né? Os irmãos que vão descer as águas, aquele que vai preparar, né, para batizar também já vai se preparando, em nome de Jesus, que nós vamos agora, né, nos prepararmos para a grande festa. Oh Jesus, glória a Deus. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Sente alegria, igreja. Deus é Emanuel, estrela da manhã, poder de Deus da vida, príncipe da paz, grande Deus Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Oh! Deus é Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande Deus Shaddai, Santo de Israel, luz do
noite de festa, uma noite de batismo, uma noite de arrependimento, uma noite que vai ser transformada em novas vidas. Galileu, E o quê? Jesus, Jesus, Vamos, igreja. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Aleluia! Igreja, eu estou tão feliz por ver essas almas. Glória a Deus. Então os irmãos, pode ficar aqui no meio virado para a igreja. Pode ficar aqui, faz uma fila aqui no meio, que assim, ó. Vem mais para o meio, Júlio, mais para o meio. Isso, fica mais no meio aqui. A igreja pode se assentar, pode ficar à vontade. Então esses são os irmãos que ouviram o Evangelho, assim como aquele eunuco, tiveram um encontro com Jesus, através da sua palavra, através da ministração, decidiram entregar as suas vidas a Jesus, e hoje vão mostrar publicamente a fé que está no coração deles. Eles irão descer as águas, simbolizando a morte, irão ressurgir das águas, ressuscitando, identificando uma nova vida a partir desse momento. Amém? Então agora já queria convidar os irmãos que vão ficar dentro, os dois pastores, a entrar dentro da água. Agora os irmãos aqui fazem uma fila agora reta aqui, ó. Fica aí primeiro. Pode ser o Júlio. Aí faz ali agora, faz a filinha. Justiça prevalecerá. Tem que tirar, só volta antes de descer. Aí antes de vocês tomar banho, vocês fazem uma parada para pessoal. Ele diz que a água está bem gostosa. Glória a Deus. Antes de entrar na água, só um minutinho, antes deles entrar na água, para nós não perdermos muito tempo, eu já vou fazer as perguntas para vocês, e eles só vão emergir e submergir. Vocês que estão sendo batizados, vocês creem que existe só um batismo? Vocês estão convictos que é isso mesmo que vocês querem para a vida de vocês? Vocês estão assumindo diante de Deus, diante das testemunhas que aqui estão, diante do servo do Senhor, a fé em Jesus Cristo? Vocês querem ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Amém. Então assim seja. Então, como ministro do Evangelho, vocês irão agora descer então as águas do batismo. Ele vem rasgando
Deixa o homem aos seus caminhos, pecador as suas obras. Pois em breve Jesus vem para as nações julgar. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Pois em breve Jesus vem para reinar. Deixa o homem aos seus caminhos, pecador as suas obras. Pois em breve Jesus vem para as nações julgar. Ele vem, ele vem. E sua justiça prevalecerá. Ele vem para reinar. E sua justiça prevalecerá. Ele vem como o céu, ele vem para reinar. E sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando o céu, ele vem para reinar. E sua justiça prevalecerá. E sua justiça prevalecerá. E sua justiça prevalecerá. É muito emocionante, meu Deus do céu! Que lindo! É glória! É muito tremendo! Glória a Deus! Aplauda o Senhor, igreja! Aplauda o Senhor! Aleluia! É lindo demais! Deixou sua glória, foi por amor. Isso, foi Jesus por maravilhoso! E o teu sangue derramou de grande amor. Aquela via dolorosa se entregou. Por mim, por você! Eu não mereço, a tua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rndo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, manda vir. Príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Galileu, Jesus, Galileu, Jesus, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Oh! Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, manda vir. Príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, 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 Galileu, Jesus,
Salvador. Tu és o nosso Salvador. És o Senhor, o nosso Galileu. Eu quero ver a igreja cantando. Vai, igreja. Vai, igreja. Só a igreja Galileu. Só a igreja. Mais forte. Ele é o único Deus. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus. Agora é glória. Aleluia. Você sentar, igreja. Igreja, esse dia é muito feliz, não é? É bom, não é? Eu me lembro quando eu desci as águas. Vai fazer 20 anos, dia 15 de novembro, quando eu desci as águas. E nesse dia, novembro já é verão, né? E nesse dia estava frio. Aí eu assim, ô Jesus, isso aí é uma prova mesmo, né? Que, né? Prova nossa fé. Mas é um amor tão grande por Deus, tão grande, que eu queria descer aquelas águas, que eu queria mudar a minha vida. Queria a minha vida ser transformada. E eu desci as águas naquele dia e eu nunca me esqueço. É bom demais, não é, igreja? O compromisso com o nosso Deus é bom demais. Aleluia! É glória a Deus. Não te preocupe, igreja, porque o Senhor é contigo. Vem o temporal, vem o dia mal, mas Deus me faz assim. É sobre a rocha, Ele cuida bem de mim e de você também. Guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes.
ouvi o nome. Estou olhando para o monte, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar os montes, ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e também dono dos céus. Aplauda ele bem bonito, glorificando ele. Glória a Deus. É festa, igreja, é festa, é festa. Vamos cantar, vamos louvar a Deus e adorar Ele. Vamos? Amém? É glória a Deus. Da tua casa eu não tiro os pés, eu quero ouvir tua voz. Levantarei as minhas mãos, bendirei teu santo nome. Levantarei as minhas mãos e gritarei. E bem bonito é o Senhor. Tu és santo. Declare que Ele é santo. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho, a tua palavra. Da tua casa eu não tiro os pés, eu quero ouvir tua voz. Levantarei as minhas mãos, bendirei teu santo nome. Levantarei as minhas mãos, Eu quero ver esse lado bem bonito pro Senhor. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Quão formosos são os seus caminhos. Você diz. Quão maravilhosa é a tua lei. Temos que meditar dia e noite. Não tenho para onde, prefiro estar contigo. Pois como tens palavras que me trazem vida eterna, nem só de pão eu viverei, mas da tua palavra, Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho é a tua palavra. Da tua casa eu não tiro os pés, eu quero ouvir tua voz. Levantarei as minhas mãos, bendirei teu santo nome. Levantarei as minhas mãos e gritarei. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Aplauda o Senhor. Glória a Deus, amém? Jesus é bom ou não é bom?
Jesus é bom, é maravilhoso. Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Oh, maravilha, Jesus. Então agora eu queria fazer a entrega dos certificados para cada um dos batizandos, que você venha colocar numa moldura e colocar bem na sala da tua casa, para que quando vier os dias difíceis você se lembrar: eu tenho uma aliança com Deus. Amém? Queria chamar aqui à frente então primeiro a Adriane Constante da Luz. Cadê a fotógrafa oficial? Eu abro meu coração para que Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que Glória a Deus. Queria chamar a Sabrina Luiz Speck. Rei da Glória. Eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Jesus, Rei da Glória, teu coração, teu coração, para Jesus, Rei da Glória. Na água eu não entro, mas na foto eu tenho que sair. Queria chamar a Milena da Silva Cândido. Roberto de Lima Fregnani. Júlio César Souza. Ângelo Seolim. Glória a Deus. Esses são os irmãos que nasceram de novo. Aleluia. Glória a Deus. Solta o foguete aí. Aleluia. Amém. Então esses foram os irmãos que creram no Evangelho, desceram as águas. E se você está aqui nesta noite e gostou, gostou de ouvir a palavra, gostou dos louvores,
né? Você se identificou, eu convido você, né? Participe conosco aqui adorando a Deus, né? Hoje foi um culto diferenciado, né? Uma festa porque os irmãos desceram as águas, mas eu convido você a estar conosco aqui toda quinta, todo domingo, né? Nós aqui adoramos o Senhor, louvamos a Ele e principalmente nós ouvimos a palavra de Deus. Então você é meu convidado especial para estar conosco aqui nos demais cultos em nome de Jesus. Os demais batizados, que Deus abençoe. Continue firme agora nessa caminhada para a glória do Senhor. Amém. Pode se assentar, você pode ficar à vontade.